Agora que você já viu aí a dinâmica do flashcard, eu vou dar algumas dicas para vocês de como montar os flashcards, tá bom? São dicas que vão te ajudar pelo seguinte: quando você começa a montar os flashcards, você vai ver que seus flashcards não vão ficar muito bom, natural, todo mundo começa assim. Mas à medida que você vai revisando, você vai vendo, podia ter mais maldade nessa questão, podia ter feito ela melhor, podia ter feito ela com mais conteúdo, enfim. Vários fatores que poderiam deixar seu flashcard melhor, mais proveitoso. Então, para te ajudar, eu já vou dar algumas dicas para encurtar esse caminho seu. Mas não se preocupe, seus flashcards, principalmente os primeiros, vão ficar ruins. Mas não tem problema, porque você vai melhorar, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, escreva uma afirmativa que você acha lógica, está certa, mas na lei está o contrário. Ou seja, será uma afirmativa falsa, mas que você, antes de estudar, acreditaria que seria verdadeira. O que é isso? Então, a gente vai ver agora um exemplo e vai construir um flashcard sobre isso que o Diogo acabou de falar. Vamos lá, tem o decreto 6.871, de 4 de junho de 2009. Ele regulamenta a Lei 8.918, de 14 de julho de 94, e dispõe sobre a padronização, a classificação, o registro, a inspeção, a produção e a fiscalização de bebidas. Até deixei aqui marcado para a gente prestar bastante atenção nisso. O artigo 2º, para os fins deste regulamento, considera-se bebida o produto de origem vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Também bebida, a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados alcoólicos de origem animal, os destinados a alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal. Não é fácil não, gente. A gente sabe que é muito conteúdo, mas a gente tem que ficar bastante atento a isso. Eu tenho também o decreto 8.198, de 20 de fevereiro de 2014. Ele regulamenta a Lei 7.678, de 8 de novembro de 88, que dispõe sobre a produção, circulação e comercialização do vinho e derivados de uva e do vinho. Vamos ficar atento. No artigo 2º, para os fins deste regulamento, considera-se vinho a bebida obtida pela fermentação alcoólica do mosto da uva sã, fresca e madura. Derivado da uva e do vinho, o produto previsto neste regulamento, ressalvados néctar e refrigerante, que tenha como origem o vinho ou a uva em percentuais não inferiores a 50%, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. O que o Diogo falou lá atrás? Para a gente construir um flashcard com aquela informação que a gente acha que é verdadeira, mas que na verdade não é. Por que eu trouxe esses dois decretos para vocês? Porque para mim, quando fala bebida, eu já incluo vinho. Por que não? Só que não é assim, gente. Existe um decreto para as bebidas em geral e outro decreto para os vinhos e derivados de uva. Então, aqui, o que a gente vai extrair dessa informação para poder construir o flashcard? No decreto 6.871, ele está falando o quê? De bebidas. E o que é bebida? O produto de origem vegetal destinado à ingestão humana em estado líquido. Eu preciso guardar essas informações mais importantes para eu poder conseguir construir esse flashcard e tirar da minha cabeça aquela informação que eu achava que era verdadeira, mas que, na verdade, ela não é. Também bebida é o quê? A polpa de fruta, o xarope, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados alcoólicos, os destinados alcoólicos, bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal. Naquele outro decreto que a gente viu, ele trata de quê? Do vinho e derivados da uva e do vinho. E o que é o vinho? Fermentação alcoólica do mosto da uva sã. O derivado da uva e do vinho, por sua vez, estão previstos neste regulamento, né? São ressalvados néctar e refrigerante em percentuais não inferiores a 50%. Então, está muito bem definido o que é vinho e derivado de uva, isso é regulamentado por um decreto, e o que é bebida em geral, isso é regulamentado por outro decreto. E agora eu vou construir o meu flashcard em cima dessa informação. Vamos lá? Então, aqui eu tenho meu flashcard, eu coloquei ali bloco 4, porque eu estou no meu bloco 4 lá, nas minhas revisões, nos outros flashcards que eu já fiz, estou lá no bloco 4.
Esse assunto aqui trata de quê? Da fiscalização de bebidas. Eu coloco a data aqui para eu poder manter um controle e o número do meu flashcard é o 150. Então, aqui eu vou construir uma questão que eu acharia que seria verdadeira se ela caísse na prova. Então, vamos lá. De acordo com o decreto número 6.871 de 2009, bebida é o produto de origem vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido. É considerado bebida a polpa de fruta, o xarope, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda, vinhos e derivados de uva, os fermentados alcoólicos de origem animal, os destinados alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal. Gente, se cai uma questão dessa aqui, ó, eu ia cair, entendeu? Para mim, isso aqui é verdadeiro. Eu não ia pensar duas vezes com tanta informação, com tanta bebida aqui, tipo de bebida, por que isso aqui não é verdadeiro? Eu já ia marcar o V lá, sem pensar duas vezes. Atrás desse flashcard, eu vou colocar a minha resposta. Então, aqui eu tenho o verso do meu flashcard. Para mim, essa resposta, agora a gente já sabe que ela é falsa. E aqui eu vou colocar qual que é realmente a definição de bebida, que é o produto de origem vegetal industrializado destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade medicamentosa ou terapêutica. Também bebida, a polpa de fruta, o xarope sem finalidade medicamentosa ou terapêutica, os preparados sólidos e líquidos para bebida, a soda e os fermentados alcoólicos de origem animal, os destinados alcoólicos de origem animal e as bebidas elaboradas com a mistura de substâncias de origem vegetal e animal. Vocês viram que não citou vinhos e derivados de uva? Por quê? Porque esse decreto aqui da questão que eu criei não fala de vinhos e derivados de uva. Então, aquela questão lá, ela está falsa, pessoal. Uma coisa muito importante, uma dica legal, é a gente colocar aqui na resposta o que está escrito na íntegra na legislação, porque vocês viram que qualquer palavrinha pode mudar a história toda? Só o fato de ter escrito vinhos e derivados de uva, eu já teria errado a questão. Então, é importante a gente ler a legislação e depois, na hora de colocar a resposta na íntegra. É importante a gente memorizar, de fato, o que está escrito lá, tá bom? Então, aqui, eu vou criar uma questão que contesta aquilo que eu acho lógico, que me chama mais atenção para eu poder memorizar de forma correta. Além disso, é importante, foi isso que eu falei para vocês agora, colocar respostas completas. Por quê? Porque elas agregam conhecimento e aumentam nossa compreensão do conteúdo. E não sai do foco. Outra coisa, questões com mais informações ou completas, elas podem explorar mais o conteúdo. Assim, aprendemos mais em um único flashcard. Mas não pode haver excesso de informação. Então, é aquilo que a gente falou no slide anterior, a gente não pode perder o foco. A gente tem que manter a resposta completa, mas também não pode sair da linha e encher de informação ali, porque ao invés de ajudar, o flashcard vai atrapalhar nesse sentido. Pesquise o que for relacionado com o assunto para poder fechar o raciocínio em cima daquele mesmo assunto, tá bom? Além disso, quando colocar mais de uma questão no flashcard, coloque sobre o mesmo assunto para te ajudar a fechar o raciocínio sobre ele. Então, isso aqui ajuda a gente a não confundir, tá bom? Quando você estiver fazendo um flashcard, mantenha o mesmo assunto nele. Não vamos misturar as coisas, não. O flashcard é para ajudar e não para atrapalhar. Assuntos mais complexos ou extensos ou ainda difíceis de memorizar, faça vários flashcards sobre ele para ir memorizando aos poucos. Isso aqui ajuda bastante. Se eu tenho um assunto que é muito complexo, vamos fazer muito flashcard em cima dele. Vamos trabalhar mais. Assim, na hora da revisão, a gente consegue ver ele mais vezes, entendeu? E também nada impede de eu fazer vários flashcards dividindo aquele assunto. Se ele for muito grande também, se ele for muito complexo. Aqui vale tudo que for te ajudar a memorizar. Aqui a gente tem um outro exemplo de flashcard. Aqui agora a gente vai falar das pragas quarentenárias e da análise de risco. Ela está regulamentada pela IN número 52, de 20 de novembro de 2007. Então, eu posso colocar um flashcard, por exemplo, falando o que é praga quarentenária ausente A1, que antigamente, na verdade, era chamado de A1. Hoje a gente já não usa mais esse termo, mas vai que cai na prova, né? Então, a gente já coloca toda a informação suficiente relacionada a esse assunto, que é para a gente não perder nenhum pedacinho. Então, a gente pode fazer aqui pragas quarentenárias ausentes, que a gente já sabe que o quê? São aquelas que não estão presentes no país, porém com características de serem potenciais causadores de importantes danos econômicos se introduzidas no país.
A gente pode fazer outro flashcard, ou no mesmo flashcard, falando das pragas quarentenárias presentes, que eram aquelas conhecidas como pragas quarentenárias A2, que elas estão presentes no país, têm potencial de causar grande dano econômico, mas elas estão restritas a um local e estão sob controle. A gente pode fazer um flashcard separado para cada uma delas. Aqui tem um outro exemplo, por exemplo, eu posso colocar separado as pragas não quarentenárias regulamentadas. Posso colocar as 3 no mesmo flashcard? Posso, porque a gente viu lá atrás que quando se tratar do mesmo assunto, não tem problema eu trabalhar no mesmo flashcard. Isso me ajuda a fechar o raciocínio. Mas se eu tiver dificuldade de memorizar esses termos, eu posso separar. Posso fazer vários flashcards para cada um deles. Posso colocar uma questão que eu acho que seja errada. Eu coloco que praga quarentenária presente, por exemplo, ela não está sob controle no país, quando, na verdade, a gente sabe que está. Ela está restrita a um local. Então, o que for conteúdo grande, divida em vários flashcards. O que for difícil de memorizar, repita em vários flashcards. Vai aí como dica, em uma única questão, agrupe informações e as compare entre diferentes disciplinas ou temas, quando possível. A gente sabe que tem algumas disciplinas que são relacionadas. Então, a gente pode aproveitar a mesma questão para várias disciplinas. Isso é ótimo, a gente pode repetir o conteúdo, a gente vai revisar isso mais vezes, e isso tudo ajuda a memorizar. Mais um exemplo aqui de flashcard. Agora, falando da fiscalização de sementes e mudas e da proteção de cultivares. Então, eu coloquei lá na questão, cultivar. O que é cultivar? A variedade de determinado gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por sua denominação própria, que seja homogênea e estável, quanto aos descritores através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação especializada, disponível e acessível ao público, bem como a linhagem componente de híbridos. Gente, é outra questão. Se aparece isso na prova, já marco verdadeiro. Eu acho que eu nem termino de ler. Não façam isso, tá? Mas estou falando por mim, é uma dificuldade minha. E o flashcard ia me ajudar muito nisso. Por quê? Atrás eu coloco a resposta. E o que eu falei para vocês lá atrás? É importante que, quando aparecer essas definições, que elas saem de legislação, quando a gente for fazer a resposta, pega na íntegra o que está lá, copiado lá na lei, no decreto. E se vocês forem olhar lá, na Lei 10.711, de 5 de agosto de 2003, a definição de cultivar fala que a variedade de qualquer gênero. Vocês viram lá que na minha pergunta eu coloquei de determinado gênero? Olha aqui, uma palavrinha já me fez errar tudo. Tudo isso aqui está correto. A única palavra que fez essa questão ficar errada foi determinado, porque na lei está escrito qualquer gênero. Está vendo a importância do flashcard? Ele ia me ajudar muito nisso aqui. É nisso aqui que vocês têm que ficar atentos. Quando a gente está trabalhando com legislação, é chato, é muita informação, é muita coisa para aprender. Vamos usar as técnicas. Isso aqui vai ajudar demais vocês. Outra dica aí, altere detalhes que te façam ler as questões com atenção. Vamos lá, por exemplo, eu posso trocar mínimo por máximo, até por mais que, ou exatamente, e por ou, preferencialmente por obrigatoriamente. Está vendo que é uma infinidade de opções? Acabou de acontecer isso comigo. Eu coloquei a palavra determinado, quando na verdade era a palavra qualquer. Vamos ver outro exemplo agora. Aqui a gente está falando da fiscalização de bebidas em geral. Ó, a fiscalização de novo. Ó, meu bloco 3, bonitinho. A bebida não alcoólica que contiver ou for adicionada em sua composição de cafeína, trimetilxantina, natural ou sintética, não deverá ter o limite de cafeína inferior a 20 mg por 100 ml do produto a ser consumido. Gente, honestamente, para quem não está estudando, já vão chutar um verdadeiro, né? Então, assim, é isso. Tá vendo a dificuldade de estudar a legislação? Olha o tanto de termo aqui que poderia estar errado. Então, assim, vamos trabalhar o flashcard em cima disso aí. Vamos ver agora a nossa resposta sobre isso aqui. A bebida não alcoólica que contiver ou for adicionada em sua composição de cafeína, trimetilxantina, natural ou sintética, não deverá ter o limite de cafeína superior
a 20 miligramas por 100 mililitros do produto a ser consumido. Isso aqui está no Decreto 6.871 de 2009, no artigo 13. Está vendo que uma palavrinha mudou a história toda e eu já ia errar a questão de novo? Por isso que o flashcard é importante. Vamos trabalhar essas palavras, máximo, mínimo, e, ou. Vamos testar a nossa memória. A gente precisa guardar esse tipo de informação. Mais um exemplo aqui. A gente vai falar ainda da fiscalização de bebidas em geral. O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade mínima fixada para cada tipo de suco. Vamos ver a resposta? O suco poderá ser adicionado de açúcares na quantidade máxima fixada para cada tipo de suco, observado o percentual máximo de 10% em peso, calculado em gramas de açúcar por 100 gramas de suco, tendo sua denominação acrescida pela designação adoçado. E essa informação a gente tirou da onde? Do Decreto 6.871 de 2009, o artigo 18. Está vendo como é que é importante a gente colocar o máximo de informação na resposta, colocar a resposta completinha, do jeito que está na lei, para a gente poder fechar esse raciocínio e entender de uma vez por todas por que o nosso raciocínio lá atrás estava errado? Então, aqui está a nossa resposta completinha, tirada lá do decreto, e aqui a gente pode ver que a quantidade é máxima e não mínima, como eu tinha colocado antes. Então, vamos aproveitar essa técnica, vamos usar bastante isso, usar essas palavrinhas e, ou, mais, menos, e isso ajuda a gente bastante a memorizar.